E eu creio que essa é uma mensagem que nós precisamos escutar no dia de hoje, a respeito deste amor e dessa compaixão que Deus tem, inclusive com aquelas pessoas que nós não gostamos e que a gente fica com raiva quando se converte. Deus gosta inclusive deles. Então, eu creio que essa mensagem é importante para que nós, em dias difíceis que nós estamos vivendo, nós nos lembremos quem é Deus, o Deus a quem nós servimos. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas, e no dia do juízo, eles condenarão aqueles que viram os meus sinais e os meus prodígios. Jesus estava falando para as cidades da sua época, onde ele fez muitos milagres, e o pessoal não se arrependeu e não creu. Jesus disse: olha, no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar contra vocês, porque vocês viram todos esses milagres e vocês não se converteram, mas eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas era um homem temente a Deus. Vocês perceberam pela leitura, não é? Ele era um homem temente a Deus. Ele reconheceu o pecado dele aos marinheiros. Quando os marinheiros descobriram que a culpa da tempestade era dele, ele admitiu a culpa dele. Ele declarou diante dos marinheiros que ele acreditava no Deus que criou o mar e a terra. Ele orou a Deus no ventre do peixe. E quando Deus lhe dá uma segunda chance, ele obedece e vai pregar. Jonas era crente, ele era temente a Deus, ele tinha fé. Mas Jonas tinha uma luta interna, primeiro com a sua raiva que ele tinha dos ninivitas. Jonas tinha raiva dos ninivitas. E a gente pode entender por quê. Nínive era a capital da Assíria. A Síria era o reino internacional que estava se levantando no horizonte. E a Síria era conhecida pela violência militar. Era a violência do exército assírio. Eles eram maus, eles eram cruéis, eles não tinham piedade, eles não tomavam reféns, eles exterminavam a todos com requintes de crueldade. E a Síria já tinha feito incursões em Israel, no reino do norte, de onde era Jonas. Então, provavelmente Jonas, como quase todos os judeus, odiavam os assírios, especialmente os ninivitas, que eram os moradores da capital. E de repente Deus diz para Jonas: vai lá pregar na Síria, lá em Nínive. Aí Jonas diz: Deus, pede qualquer coisa, menos isso. O senhor pode pedir o que o senhor quiser, mas eu pregar na Síria aos ninivitas, Senhor. Então Jonas lutava, você vê que é uma luta aqui no livro, entre um homem que teme a Deus, que sabe que Deus é real, e o ódio que ele sentia pelos seus inimigos. Ele lutava com aquele senso de justiça, do tipo assim: Deus, não é justo que o Senhor perdoe os ninivitas. Não é justo. O Senhor pode perdoar qualquer outra pessoa, qualquer outro povo, mas não os assírios. O Senhor não pode perdoar. Esse povo é mau, esse povo é ruim, esse povo matou muita gente, e se eu for pregar lá, eu já sei o que vai acontecer. O Senhor é tão bom, que o Senhor vai perdoar esse pessoal. E logo eu, para fazer isso, para pregar lá. Jonas lutava com aquele senso de justiça, do tipo assim: tem que pagar pelos pecados. Que não é só de Jonas, não é verdade? Que às vezes está no seu coração, não é verdade? Você fica até com raiva quando determinadas pessoas se convertem, não é verdade? Assim, o cara fez, aprontou, fez de tudo, traiu a mulher, abandonou o filho, traficando de droga, e agora aparece crente, aparece convertido. Não já passou esse sentimento no seu coração? Né? Que não é justo. Não é justo a pessoa fazer tanta coisa errada e depois se converter, e depois ser perdoado. Deus perdoar esse pessoal não é justo. Jonas lutava com isso, e ele lutava contra o seu desejo de vingança. Ele queria, na verdade, que Deus tacasse fogo em Nínive, como fez em Sodoma e Gomorra. Diz o texto aqui, lembra? Que ele saiu da cidade, fez lá um camarote e ficou esperando o fogo cair do céu em cima de Nínive. Aquele desejo de vingança contra os inimigos, que não é só de Jonas, não é verdade? Que às vezes se instala no seu coração, contra aquelas pessoas que você acha que fizeram alguma coisa errada, que não merece um perdão, que não merece um recomeço, alguém que lhe ofendeu, alguém que lhe magoou, e você diz: não é justo que Deus perdoe, não é justo que essa pessoa se saia bem, não é justo que essa pessoa seja abençoada. Enquanto eu estou aqui,
Aquela pessoa que fez todo esse mal para mim, está lá. De repente, Deus abençoou, Deus perdoou, se reconciliou com Deus. Jonas lutava com a sua falta de perdão. Ele não queria perdoar os ninivitas. Temos compaixão das pessoas ao nosso redor. Mostramos misericórdia às pessoas ao nosso redor, mesmo que elas sejam o que são. Somos como Jonas, desobedientes, recalcitrantes. Não estou perguntando se nós somos crentes, porque Jonas era. Mas não poucas vezes aqueles que dizem temer a Deus e conhecer a Deus, eles são rancorosos. Eles lutam com um senso de justiça que na verdade é um orgulho, uma arrogância. Eles esquecem a misericórdia de Deus na vida deles, têm dificuldade em perdoar os outros, têm dificuldade em orar pela misericórdia de Deus para com os outros. A gente quer que Deus abençoe somente aquelas pessoas de quem a gente gosta. Esse não é Deus. O nosso Deus, a sua compaixão vai além dos limites das suas predileções. Ele é Deus não somente dos judeus, mas de toda a terra. Ele é Deus dos assírios também. Mas é claro, os assírios precisam ouvir e se converter e crer nele para serem salvos. E nós? Que compaixão nós temos pelas pessoas ao nosso redor? Cremos em Deus e no seu poder. Cremos na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Podemos dizer a Deus: Senhor, eu não quero ser como esse profeta, porque eu quero te obedecer da primeira vez, e eu quero ser um instrumento da tua misericórdia na vida de outras pessoas, mesmo aquelas pessoas que eu acho que não mereçam. Mas esse julgamento meu, ó Deus, é um julgamento humano e errado, porque tu és Deus, e da mesma forma que tu tivestes compaixão de mim, o Senhor pode ter de quem o Senhor quiser. Usa-me para levar o teu amor e o teu evangelho a todas as pessoas, mesmo aquelas que eu não gosto. Amém.